Meus queridos, tudo bem? Hoje o tema do nosso assunto aqui da nossa live é sobre vícios e compulsões. E antes de começar, eu gostaria de apresentar a vocês, então, as referências para onde eu estou olhando ao falar sobre esses temas. Então, trouxe como referência Jeffrey Schwartz, ele que é um estudioso aí do cérebro humano. Ele também criou a cura para o toque. O que significa isso na prática? Então, ele identificou maneiras de como driblar os mecanismos do cérebro a fim de sair dos circuitos automáticos. O que acontece quando a gente está no circuito automático? A gente não racionaliza. Mesmo que seja um medo irracional, se a gente está no circuito, a gente não racionaliza. E ele fez esse tipo de estudo. É muito curioso as obras dele. Ana Beatriz Barbosa, falando também sobre mentes e manias. Richard Davidson, falando sobre o processo de pensamento também. Richard Bandler, que é autor da programação neurolinguística, e Steve Andreas, também da programação neurolinguística. Então, essas são as nossas referências. Então, o que seria uma obsessão? Obsessão são pensamentos e imagens que acontecem de maneira recorrente, ou seja, aqueles pensamentos persistentes que a gente não tem domínio, simplesmente eles pipocam na mente. E esses tipos de pensamentos, eles então causam medo, ansiedade e geram desconforto, ou seja, se você observar o seu corpo enquanto que acontecem esses pensamentos, você vai perceber algumas sensações que geram esse desconforto. Enfim, como saber se um pensamento ele é obsessivo? Então, são pensamentos que se caracterizam como pensamentos desagradáveis, intrusivos, ou seja, chegam sem pedir permissão, né? Pensamentos indesejáveis e repetitivos. Por exemplo, uma pessoa ciumenta, né? Uma pessoa que está sendo guiada pelo ciúme, com certeza os pensamentos que ela tem são obsessivos. Por quê? Mesmo que ela não queira, aquela ideia de estar sendo traída, de estar sendo prejudicada, de estar no papel ali de vítima, enfim, aquela coisa toda, aquela dor toda, ele está ali persistentemente. E esses tipos de pensamentos causam culpa, causam angústia, causam medo. Outro tipo de pensamento obsessivo que poderíamos trazer aqui também é uma preocupação imensa, por exemplo, por questões financeiras. Então, imagine uma pessoa com problema no seu negócio e ele não consegue nem dormir, fica o tempo todo com aquele pensamento ali rodando naquele disco, fazendo com que a pessoa tenha muitos pensamentos deprimentes, que causam medo, que causam culpa, que causam angústia sobre possíveis cenários que podem acontecer. Então, é bem importante observar esses tipos de pensamentos. E olha só que curioso, quanto mais a pessoa tenta suprimir ou afastar esses tipos de pensamento, de acordo com a teoria cognitiva, o que acontece? Aumenta ainda mais a sua intensidade, ou seja, aumenta ainda mais o impacto. Então, como que a gente pode começar a lidar com isso? Mas no final desse nosso encontro, então eu vou passar algumas dicas de como você lidar com isso. Ao invés de suprimir ou afastar, o que você pode fazer é acolher. E vamos ver como fazer isso. Então, o pensamento obsessivo, agora falando em termos neurofisiológicos, de acordo com a neurociência, ele aciona o córtex orbifrontal. O que significa isso na prática? Essa parte do cérebro, ela é responsável por revelar coisas que parecem erradas. E ela aciona também a amígdala cerebral. E o que a amígdala cerebral ela é responsável? Pelas nossas padronizações. E o que acontece quando esses dois componentes cerebrais atuam juntos? Eles acionam o circuito da preocupação. E o que significa isso? Acionar o circuito da preocupação. Quando aciona esses circuitos, eles ativam uma área do cérebro que faz com que como é que eu vou dizer, quando economiza um caminho, quando ele faz um atalho. E aí esse atalho faz com que a pessoa não racionalize, ou seja, tem o estímulo externo, ou tem o estímulo, e aí a pessoa já vai para outro processo ali que está cuidando da sua autopreservação e segurança.
Então, ele faz um atalho. E aí, então, entrando no circuito da preocupação. Por isso, muitas vezes, aqueles medos infundados. Por exemplo, o medo, ele tem uma intenção na nossa vida. Na verdade, é nos proteger, nos preservar, preservar a vida. Por exemplo, quando eu vou atravessar uma estrada, eu posso ficar com medo e olhar para os dois lados e atravessar em segurança. No entanto, um exemplo de medo infundado ou um medo irracional é eu evitar descer até mesmo lá na calçada pelo medo de que possa vir um carro e me atropelar na calçada. Então, eu nem desço. Isso é um medo irracional. E uma pessoa com pensamento obsessivo funciona mais ou menos dessa maneira, com esse medo irracional. E aí, então a gente viu aqui que obsessões são pensamentos. E o que são compulsões, então? Compulsões são comportamentos repetitivos que têm a finalidade, ou seja, é uma estratégia ou uma maneira para lidar com aquele medo e ansiedade produzido pelos pensamentos obsessivos. Então, compulsão é isso, é uma resposta aos pensamentos obsessivos, que faz com que a gente tenha, então, aqueles comportamentos repetitivos para lidar melhor com esse medo e essa ansiedade. Então, toda compulsão, ela lida com medo e ansiedade. Observa isso, que interessante, né? E os vícios, minha gente? O que são os vícios, né? Então, os vícios são maneiras de aliviar essas emoções e esses sentimentos que surgem como resposta a esses pensamentos. Então, o vício, ele visa afastar a pessoa da dor e indo em direção à busca do prazer. Então, vamos lá. Duas maneiras, dois tipos de vícios, né? Nós temos os vícios provocados por substâncias e temos o vício provocado por comportamentos. Como assim comportamentos? Comportamentos também viciam. Já vamos ver como isso. Então, provocado por substâncias ilícitas são aquelas permitidas no mercado, como bebidas alcoólicas, cigarros, medicamentos. Então, essas drogas lícitas. E temos as drogas ilícitas também. Então, isso provoca vício. E temos o vício comportamental. O que significa? Como assim vício comportamental? O vício é através dos jogos. Sabe aquelas compras compulsivas que você nem pensa, vai lá e compra? Aquele acesso à internet desenfreado, que não parece que se não acessar a internet vai acontecer alguma coisa ruim, né? A pornografia, vício do sexo e também a procrastinação pode ser uma espécie de vício. Como assim procrastinação e vício? Claro, porque a procrastinação é o quê? Deixar as coisas para a última hora, sempre deixar para depois. E muitas pessoas, quando a gente conversa, ela falando sobre a procrastinação, deixa as coisas importantes para fazer no último segundo do segundo tempo. Olha só que incrível. E aí, o que acontece quando a pessoa está já lá na maior urgência para realizar aquela ação? Ela está na maior adrenalina. E aí, quanto mais ela faz isso, mais ela se vicia com essa química criada por conta desse comportamento. Percebeu como? Então, através dos jogos, eu tenho aquelas sensações internas que geram aquela bioquímica, e aquela química produzida pelo meu corpo é o que vicia. Então, mesmo que eu não esteja ingerindo nada, aquele comportamento leva o meu corpo a produzir substâncias que acabam sendo viciantes. Outro aspecto que também vicia, pessoas muito raivosas. Observa que quanto mais raiva a pessoa sente, mais raiva ela vai produzir. Por quê? A raiva também produz uma bioquímica. E quanto mais a pessoa sente raiva, mais ela acaba se viciando nessa substância que a raiva produz no corpo. Não é incrível isso, gente? Que coisa mais doida, né? Comportamentos. E olha uma curiosidade. De acordo com os estudos dos neurocientistas, tanto o vício por substâncias ou o vício comportamental, todos os dois ativam a mesma área do cérebro. E olha que bacana. Antes dos anos 90, como é que era estudado o cérebro? Então, o cadáver, né? Aparecia um cadáver, eles tiravam a partezinha do cérebro do cadáver para analisar e estudar. No entanto, o cérebro,
ele estava totalmente fora de contexto. E a partir dos anos 90, então, foi possível começar a estudar o cérebro em funcionamento. Aí é que muitas descobertas apareceram. E através da neuroimagem, foi possível perceber que quando a pessoa ela é viciada, seja por dependência química ou através de determinado comportamento, todos esses dois, eles ativam uma área do cérebro que tem relação com prazer. Então, olha só, quando a pessoa consome alguma substância, ou quando ela tem aquele comportamento que gera essa substância no corpo, ela ativa o sistema mesolímbico. E o que ele faz, esse sistema mesolímbico? O sistema mesolímbico, ele produz a dopamina, que é responsável pelo prazer. E olha só então, o vício, ele acaba sendo um estímulo que gera a sensação de prazer. E isso, então, cria a dependência. Mas agora, gente, vamos falar. De acordo com estudos, no Brasil, a dependência do álcool é o maior vício que existe aqui. Tem o maior índice de viciados na dependência do álcool. Eu, por exemplo, meu pai, ele foi alcoólatra e ele partiu para a eternidade aos 44 anos, vítima do vício. Então, deu um câncer na garganta e os médicos afirmaram que aquele câncer foi por conta do vício. E também depois acabou ativando cirrose, enfim. Mas o que eu quero dizer através disso? Então, quando eu estou falando sobre esse aspecto, eu estou falando com conhecimento de causa. E olha que incrível, quando a gente tem um pai alcoólatra ou alguém alcoólatra na família, ou viciado, dependente químico, o que acontece? A gente tem muita vergonha, né? A gente não acolhe essa pessoa, a gente julga. Talvez hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito totalmente diferente. Mas agora que vem um pressuposto bem importante da programação neurolinguística. As pessoas fazem o melhor que podem com os recursos que dispõem naquele momento. Então não adianta eu olhar para esse passado sentindo culpa por não ter feito o que poderia ter feito. Na época eu não tinha os recursos que eu tenho hoje. Então o que me resta? Hoje me resta falar sobre isso com pessoas que se passam por essa situação para que elas possam, então, ter a consciência de como fazer. Faz sentido isso? Enfim, o que acontece, né, com o viciado na família, ou principalmente quando ele é o pai? Qual é a imagem que a gente tem quando lembra dessa figura que é viciado? Vem a imagem de uma pessoa fraca, vem a imagem de uma pessoa sem valor. Geralmente, essa pessoa é excluída na família. E aí, o que acontece? Aquela dor da exclusão fica ali. E aí, se não for resolvido isso, o que acontece? Os descendentes desse ser, algum dos descendentes, pode honrar esse sofrimento, puxando essa situação para si. Estou falando isso com base nas constelações familiares, tá, gente? Então, essa pessoa vem e puxa essa situação para si. Só que cá entre nós, por que ela puxa? Por amor. Por amor, então ela acaba reproduzindo aquele sofrimento. Outra situação que também pode acontecer é filhas que acabam casando, né, atraindo maridos que vão manifestar o vício. E aí o que acontece nesse aspecto? Porque talvez, racionalmente, se ela apoiasse esse pai alcoólatra que batia na mãe, era como se ela estivesse sendo infiel à sua mãe naquele momento. Por outro lado, existe uma necessidade inconsciente nossa de nos reconectar com pai e mãe, afinal são as nossas origens, né? Se a gente fosse olhar uma árvore, o pai e a mãe representam o tronco. Então, se a gente tem algum problema que impede a gente de absorver os nutrientes que vêm da terra, né, problema com pai ou com mãe, ele não permite que a gente possa usufruir desses nutrientes que vêm da terra. Por quê? Até porque o pai, psicologicamente, representa abertura de caminhos para o sucesso. E a mãe representa a sustentação desse sucesso. Portanto, se eu tenho algum enrosco mental ou eu tenho algum problema mental com esse pai, o que vai acontecer? Eu não vou ser bem-sucedido. Ou vou ficar igual um cachorro correndo atrás do rabo, fazendo coisas, trabalhando que nem um doido e não chega a lugar nenhum. Por isso a importância
de a gente ressignificar o nosso paizinho, se for ele, né? A peça aí que está consumindo né, as substâncias aí viciantes. Então, é bem interessante olhar por esse outro ângulo. E quando eu fiz esse trabalho, né, que eu reconheci esse meu paizinho, antes, então, como eu falei, eu via ele como alguém pequeno, sem valor. E quando eu ressignifiquei, o que eu descobri? Que, na verdade, na quarta geração antes do meu pai, o seu tataravô, bisavô, sei lá, ele também era alcoólatra. E, na verdade, esse pai, ele veio com o vício como uma maneira de reconhecer aquele sofrimento para ele, puxando para ele, e para que todo o resto fosse feliz. Então, na verdade, minha gente, ele estava sendo a pessoa mais forte desse elo familiar. E aí, como fica agora olhar para esse super-homem? E então, quando mudou essa maneira de ver esse pai, o que mudou também? Mudou carreira, mudou casamento, mudou muitos aspectos. Então, aí eis a importância de a gente olhar de uma maneira diferente para esse pai. E outro detalhe agora, olhando assim, se a pessoa não é o pai, mas é uma outra pessoa da sua família. Conforme Cristina Cairo, uma especialista também da programação neurolinguística, ela diz que a pessoa que consome substâncias viciantes ou é viciado, ela na verdade está funcionando como um para-raio naquela família. O que significa isso? Ela está recebendo uma baita energia, um rojão que existe ali naquele campo familiar e ela não está sabendo como lidar com isso. E aí o que acontece? Ela vai drenar na bebida para gerar aquela sensação de prazer. Então, como fica agora olhar para esse ser aí do seu convívio com essa maneira, com esse novo olhar? A gente muda a maneira de lidar com ele, né? E outra coisa também é assim, ó, por exemplo, se por acaso a pessoa que está no vício é um filho, quando você pensa nesse filho, qual é a primeira imagem que vem? A de um filho querido ou vem a imagem de um viciado? Aí também tem um outro segredinho de como a gente pode fazer para contribuir para esse ser poder sair dessa ilusão do vício. Então, a gente vê a pessoa na sua essência e não aquele papel que ele está representando através do vício. Fez sentido? Faz sentido? Então, o que a gente faz? Se reconecta com a verdadeira essência da pessoa, para que ela manifeste esse seu melhor lado e tenha forças para sair do vício. Então, a nossa postura mental também contribui para que a pessoa tenha força para resolver essa questão dela. Porque, gente, quem tem um vício sabe da dificuldade que é para superar isso aí. E ter o apoio da família com esse novo olhar, né, com essa sustentação emocional, pode fazer toda a diferença. Enfim, então falamos sobre vícios e agora então eu vou falar sobre dicas de como lidar, como a gente falou lá em cima sobre os pensamentos obsessivos, essas coisas. Então uma dica bem interessante também indicada pelo Jeffrey Schwartz, ele fala sobre a importância da meditação da consciência plena. O que significa isso? É uma meditação em que você se coloca na posição de terceira pessoa. Como é isso? Terceira pessoa é quando você como se fosse você uma outra pessoa observando você. Então você se olha dessa maneira. E aí, quando você se olha dessa maneira, importante você se olhar com total ausência de julgamento, né? E não viver aquela emoção que está acontecendo ali, apenas observar. E aí, então, nesse sentido, você pode criar um diário de bordo. E nesse diário de bordo, o que você vai anotar? Quando surge o pensamento, ou o comportamento, ou aquela compulsão, então você anota a data, a hora e o local em que está surgindo aquilo. Para quê? Para que você possa começar a mapear quais são os momentos, quando que começam a surgir esses comportamentos ou pensamentos indesejados. Depois disso, você então anota a qualidade do pensamento, que ideias que surgem. Depois você anota a sensação. Por quê? Como diz aquela regra, os pensamentos geram sentimentos ou emoções, e isso geram as suas ações que vão produzir resultados. Então,
Você tem um pensamento que gera uma sensação ou uma emoção. Observa isso no seu corpo. E agora falando de sensação no corpo, a nossa mente até mente, né? Mas a sensação no corpo, ela não mente. Ela é muito real e verdadeira. Então, observa essa sensação e pergunta para ela que mensagens ela quer te trazer. Bem importante olhar desse ângulo, como observador, né? Depois, quando você tem aquele pensamento e aquela sensação, que sentimentos surgem? E aí você anota os sentimentos que surgem. Ah, eu me sinto impotente, me sinto culpado, me sinto... Enfim, tudo que surge de sentimentos. E depois, que comportamentos você tem quando tem aquele pensamento, aquela sensação e aquele sentimento? Ou seja, quando eu tenho esse pensamento, eu vou lá e tomo um drink. Ou quando eu tenho esse pensamento e essa sensação, eu vou lá e fumo um cigarro. Ou quando eu tenho esse pensamento e esse sentimento, eu vou lá e como até não aguentar mais. Então, que comportamentos você tem quando tem todos esses pensamentos, sentimentos e ações? E por fim, então, para quebrar esse padrão, você insere um pensamento bom. Traz uma memória de um momento agradável, alguma coisa bacana. E aí, então, você começa a quebrar esse padrão de pensamento e talvez, lembra daquele circuito que a gente falou antes, circuito da preocupação? Então, quando você começa a percorrer esse caminho aqui, você começa, então, a quebrar esse circuito e começa a se abrir para implementar mudanças positivas aí na sua vida. E fica de olho, já estamos no fim do nosso vídeo, né? Fica de olho aí que em breve a gente já vai soltar um outro vídeo falando sobre uma poderosa técnica para contribuir aí para a gente driblar a compulsão, ou seja, a gente não vai conseguir eliminar a compulsão. No entanto, lembra que a gente falou aqui em cima sobre compulsão, né? Que é uma maneira de lidar com medo e ansiedade, ou seja, aquele comportamento que visa lidar com medo e ansiedade, geralmente comportamento destrutivo. No entanto, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai dar um outro caminho. Tem a compulsão, ok, o que eu vou fazer? Ao invés de ter um comportamento destrutivo, eu vou implementar um caminho novo, né? Ou seja, um atalho para que eu tenha um comportamento produtivo ao invés de ter um comportamento negativo. Então, fiquem de olho, em breve mais novidades aqui no canal. Gente, um grande abraço, obrigada aí pela audiência e até um próximo vídeo.